Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Então, como eu falei, o primeiro elemento é deixar que o outro pense por mim e a propaganda que vai me convencendo a pensar como uma massa, onde eu perco a minha autonomia. E o segundo elemento, que é terrível, agora até mais no nosso tempo do que no tempo antigo. Mas isso aqui que tu fez é o L ou é uma arminha? Tô brincando. Cada um dele. É o seguinte, o cérebro é quase como qualquer músculo do corpo. A gente tá vendo o Serjão aí que agora tá malhando, é o trabalho, né? O Serjão tá malhando e tá indo direitinho e tudo. Eu vi o professor dele lá, um cara... estão aí hoje. Nossa, cara, só o braço dele dá as minhas duas pernas juntas, né? Exatamente. E tudo. Quando você não utiliza um músculo, o que acontece? Ele fica atrofiado. Você vai ficando cada vez mais atrofiado, porque não está usando. O cérebro é o mesmo mecanismo. Quanto menos você usa, menos sinapse ele produz, menos conexões sinápticas ele faz. Ele está parado. E nós estamos encaminhando para o período mais perigoso da história. Eu não quero ser anticientífico, não quero ser antitecnológico, mas é uma verdade. Onde estão cada vez mais formando jovens para não pensar. Sim, total, Você cara. hoje não precisa mais fazer um cálculo mental, porque a calculadora calcula por você. Com o tempo precisão. de concentração é TikTok. TikTok. A inteligência artificial agora. Para que eu vou aprender desenho, um hebraico? Não porque você falou aquele do jornal, porque você fala mais de uma língua, mas eu estou falando no outro sentido. Qual o estímulo que eu vou ter hoje para um jovem? Na faculdade de teologia nós damos lá aula de hebraico e grego, para ler a Bíblia em hebraico e grego. Só que agora a inteligência artificial, ela traduz ao pé da letra com uma precisão cada vez mais absoluta. Para que o meu aluno de teologia vai estudar grego e hebraico se a inteligência artificial lê para ele? Se a gente estivesse usando o tempo extra para estudar filosofia, tudo bem? Mas não está. Não tá. Exato. Aí o que acontece? Nós estamos comprando... Eu respeito muito os cadeirantes. E, por favor, não entendam como um desrespeito o exemplo que eu vou usar. Nós estamos comprando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. É aquele filme Wall-E. Total. Exatamente. Você entendeu? Tá Porque eu sei que quem é cadeirante estaria doido para andar com as próprias pernas, mas quem tem as próprias pernas está doido para uma cadeira de roda. Então a inteligência artificial pensa. Aí o que acontece? Nós estamos formando uma geração que não pensa, de modo que um novo Joseph Goebbels precisa apenas de 1% do esforço do anterior para conseguir convencer essa juventude a falar frases de efeito. Colonialismo. Blá, blá, blá. Eu sou professor universitário há muitos anos. Eu sei a diferença de alguém que está falando um produto do que ele pensou, ainda que de maneira equivocada. Foi algo que ele pensou e estudou, e quando ele está apenas repetindo um jargão que ele ouviu para bancar de inteligentinho. E aí é muito fácil, não quero ser pessimista nem profeta do caos, é fácil nós fazermos uma nova geração de nazistas. Você entendeu? Acobertando tudo. É muito fácil. É muito fácil, porque a mídia produz isso. O que hoje no Brasil, o que a gente está vendo de pessoas da rua, transeuntes, pessoas normais, além de funcionários públicos, vários, isso está sendo bastante revelador, debochando das vítimas daquele massacre e não se importando com crianças e com bebês e etc e tal. Isso mostra que a mentalidade nazista está aqui. Está aqui. Quem não conseguia entender, mas como que fizeram aquilo? Está aqui. Essas pessoas todas que estão debochando e achando isso normal, e não é pouca gente, a gente vê nos comentários das redes sociais, estão mostrando que isso está aqui. Eu acho que as pessoas devem começar a olhar para si mesmas e perguntar e falar, caramba, é verdade. Eu não me importei com o sofrimento das mulheres, eu não me importei com uma mãe que o bebê está sequestrado. Imagina a dor de uma mãe que o bebê está sequestrado agora em Gaza. E não dá para falar que é fake news, porque eles estão mandando vídeos. Então eu acho que muitas dessas pessoas que não estão prestando atenção nisso deveriam parar, fechar os olhos, imaginar a cena, se colocar no lugar dessas mães, pais, filhos, e falar, caramba, realmente eu estou me tornando um nazista. Só que com outro nome.
com outro nome. Mas a filosofia, a essência é a mesma. Você entendeu? E o ponto muito importante nessa história é o seguinte, eu penso no e depois, e amanhã. O que vai acontecer? Se a opinião pública, eu acho que a opinião pública pode ajudar. Se a opinião pública, inclusive as pessoas que falam eu sou pró-Palestina, ótimo. Eu também sou pró que os palestinos tenham uma situação ótima e maravilhosa. Eu sou em viver em paz com todo mundo. Agora, como é que as pessoas podem ajudar? Como é que a opinião pública pode ajudar? Não precisa ser um jogo de futebol. Ou esse perde, esse ganha. Não é isso a vida. Mas sim, como é que a gente pode fazer todo mundo ganhar? Em primeiro lugar, uma educação para a convivência. Uma educação para o respeito. Isso é essencial. Se as pessoas começarem a compreender que não é somente dar um país, porque se for um país autônomo, baseado no terror, você não vai ter feito nada. É chegar... Galera, não dá para ter um governo em nenhum lugar do mundo que ele injeta ódio nas pessoas pelo diverso. Senão eu vou dar um país pro Estado Islâmico. É isso. Eu mesmo pensei assim, puxa vida, eu vi coisas tão interessantes em outros países árabes, talvez deveria pegar alguma dessas, das iniciativas deles, ou do conteúdo deles, do currículo deles, e colocar agora na faixa de Gaza. Quem vai ser o mentor não vai ser o cara do governo iraniano, que nem é da mesma, etnia. Dos Emirados Pega lá o cara fez... dos Emirados Árabes... E Israel faz um negócio com ele. Vamos colocar aquele conteúdo aqui. Nos Emirados Árabes, eles estão reformulando o conteúdo educacional porque falava bastante mal de judeus. Nos Emirados Árabes, eles estão inserindo estudo sobre o Holocausto no conteúdo de estudo. Então, o que eu estou dizendo é simplesmente isso. Que a ONU, por exemplo, que eu acho que inclusive até agora a gente nem falou dessa atriz, que a ONU, por exemplo, se preocupasse em olhar os currículos escolares. Tira esse ódio das crianças. Mas a ONU também não manda em porra nenhuma, né? Não, eu digo o contrário. Não é só que não manda. Ao contrário. Ela, na minha opinião, ela faz um trabalho muitas vezes que encobre situações que ela sabe que estão errados. Ah, entendi. Ela trabalha contra muitas vezes. Então há uma hipocrisia muito grande. Se através de mim passam bilhões de dólares de doação para os acampamentos de refugiados... Eu sou filho de refugiado, pô. O meu pai deixou apartamento na Praça Tahrir, no Cairo. O meu avô, Emanuel, morreu com 3 meses de Brasil porque ele era doente e não podia viajar de navio, não tinha dinheiro para viajar de avião. Eu sou filho de refugiado. O meu pai não chegou no Brasil e sentou no chão e fez uma barraca e ficou pedindo dinheiro da ONU. Assim como 800 mil judeus que foram expulsos de países árabes, saíram por... Ninguém, a gente não fez isso. A gente falou, cara, vamos trabalhar. O meu pai, ele foi distribuir panfleto no aeroporto. Não, o que é pior... Assim, agora o que a ONU faz? Ela mantém... Eu digo que aqueles palestinos, eles são massa de manobra. Mantém um campo de refugiados em cima de uma terra que eles têm tudo para construir um país há 70 anos. Então, quem está compactuando com tudo isso? Quem que está se utilizando daquela população? Quem tem interesse nesse conflito horroroso que gera essa situação horrível para tanta gente? Alguém de fora tem interesse? A indústria armamentista? Será que esse dinheiro todo que está sendo gasto, quanto que o Hamas gastou? Sabe quanto que ele gastou nessa guerra? São 5 mil mísseis em 2 dias, em 3 dias. Quanto? Faz o cálculo aí. Cada míssil, dependendo da potência dele, é de 50 a 100 mil dólares. Do Hamas? Cada míssil. Então vamos ver. Cada 50 míssil. mil... Vamos botar um menor, vezes 50 mil. 5 mil. Dá 250 milhões. Eu, com esse dinheiro aí, eu resolveria o problema daquela faixa de Gaza, de saneamento básico, muita coisa. E não tem dinheiro? De onde esse dinheiro está vindo? Exato. Então, essa é a questão que o mundo tem que fazer. Ninguém faz essa pergunta. E sabe o que é? Eu vou fazer uma comparação. Isso, tem que... Desculpa, tem que sair dessa caixa de olhar só esse momento do conflito e falar, gente, o instrumento, o que tá, a gasolina desse conflito é um dinheiro. Esse dinheiro vem de fora. E a outra coisa, a gente tem uma instituição que ela está sendo omissa ou comparsa dessa situação. E ela está sendo comparsa do sofrimento dos palestinos, inclusive, porque ela não está
cobrando mudança, ela não está fiscalizando o conteúdo que tem no sistema educacional, então é claro que vai perpetuar o ódio, então é claro que eles vão atacar Israel, então é claro que Israel vai fazer um muro, então é claro que isso vai se perpetuar. E todas essas pessoas são vítimas de uma circunstância absurda. E que eu digo, seres humanos que têm um pouco de inteligência, um pouco de dignidade, que conseguem não pensar ou não só reproduzir discurso, pensem no fundamento é educação, pensa no combustível, é o dinheiro. Opinião pública, comecem a questionar por que manter essa situação de ódio. Israel não tem esse ódio. Existem judeus que são extremistas, nesse sentido existe, mas é a minoria. E digo mais, uma grande parte daquela população do kibbutz, eles são bastante a favor de ajudar os palestinos ao máximo. É um pessoal mais de esquerda, inclusive. Não que não tenha gente de direita que quer a paz, quer, mas acredita que você precisa ter, digamos assim, uma segurança maior. Aliás, o pessoal de esquerda esquece que grande parte da filosofia esquerdista foi de um judeu chamado Karl Marx. Pois é. Então eu acho... parte, meio que tudo. Pois é. Não, teve o par dele lá, o Engels, que também era judeu. Exatamente. Mas também era judeu, tá tudo a mesma coisa. Exatamente. O Israel começou com a filosofia socialista. O kibbutz é justamente uma filosofia socialista. Ali que não não é sinônimo de legal comunismo. como funciona o kibbutz. Agora, eu realmente queria muito fortalecer essa parte e ligar com aquela outra. Com aquela que você tinha me perguntado. Pessoas estão sendo más. Pessoas estão sendo perversas. Se você não quer se ver como perverso, se olha no espelho e fala, por que eu defendo tanto um ser humano e o outro ser humano, eu tenho prazer com o sofrimento dele? Eu vou dizer pra você, você não defende ele, você é mentiroso.